Olha isso aí, cara. Quantidade de jogadores de lesões. Põe no telão para mim, por favor, Vitão. Por gentileza. Isso. É muita lesão. Isso aí são lesões ao decorrer do ano. Isso. São decorrer, porque colocou ali baixas no Galo, eu achei até que era agora. Tem algumas, né, que é lesão muscular, é o que chama mais atenção, né? Que é a questão do desgaste, a questão do planejamento, né, Elton? Né? Então, excesso de jogos. Passa por isso, hein, Breno? Algumas, infelizmente, por exemplo, no caso do Cadu, no caso do Patrick, né, no próprio caso do Caio, aí são situações esporádicas, né, que depois de treino, de jogo, que pode acontecer. Agora, quando você olha aí, por exemplo, Lianco, Arana, Júnior Santos, né, o próprio Coelho agora pela segunda vez, lesão muscular aí, cara, é o excesso de jogo, aí eu acho que é questão também da gente ter um elenco um pouco mais curto, né, e eu vou te falar, o Rubens é porque é um super-herói, porque ele se livrou disso aí, Era um homem de ferro. Porque ele fez 23 jogos jogando 90 minutos seguidos. E hoje eu vi um detalhe que me chamou a atenção. O Rubens jogou todos os jogos oficiais do Atlético. Falei com você ontem. Ele só não jogou aqueles dois. Só os 3. Não, 2. Ele só não jogou os 2 da Florida Cup. E não, os 3 os 3 é porque ninguém jogou. Não, esquece a Florida Cup. Jogos oficiais do Atlético na atual temporada são 35. Não, 35 já tá com os 2 da Florida Cup. Né? 33. Ele jogou 30. Ele jogou 33. Não, ele jogou 33. Como que ele jogou 33? Ele só não jogou os 2 da Florida Cup, ele jogou todos os outros jogos. Não, senhor, ele não jogou o Campeonato Mineiro, Breno. Então, senhor. É porque vamos separar. Então. Vamos separar. Você me deixou confuso. Vamos separar. O time do Atlético, que o Cuca comandou, tirando os 3 jogos do Sub-20, com o Cuca, o Rubens jogou todos os jogos. Ok? Só não jogou os 2 jogos lá fora, que foram amistosos. Os jogos oficiais que o Cuca comandou o Atlético, o Rubens jogou todos os jogos. Entendeu? Porque o Sub-20 jogou 3 jogos aqui que ninguém jogou. Sim. Nos outros jogos, ele jogou todos os jogos oficiais. Só não jogou os 2 jogos, foram amistosos nos Estados Unidos. Isso hoje, quando eu vi, me surpreendeu. E me surpreendeu você ver que 23 jogos seguidos jogando 90 minutos. Cara, é de se enaltecer mais ainda a perda que o Atlético vai ter com a saída do Rubens. E ele não tá nessa lista aí de lesões. Não teve uma lesão, não teve uma suspensão por cartão. Porque ele é um homem de ferro. E porque ele também é disciplinado, não teve questão de cartão. Pois mas por quê? Você está falando que ele é disciplinado e tal, mas os que sofreram muitas contusões são indisciplinados? Não, ele está falando pela sequência de 23. Pela sequência dele, de ter 23 nem de cartão. O Júnior Santos, até agora, tem se mostrado, até agora, um péssimo negócio, né? Eu estou dizendo o seguinte, se você analisar o custo da operação, o Atlético pagou a contratação dele? 8. Tá. Teve alguma... Não, tô falando sério, tô zoando. Acho que ainda não, né? Pois mas não pediu antecipação, não foi para contratar? Não, do Júnior Santos. Você tá falando do Paulinho? Quando pegou o dinheiro do Paulinho, o Júnior Santos veio depois, e em tese, usar o dinheiro para pagar. Difícil, e não veio, não pagou, e o Júnior Santos está aí, custou muito caro, até agora não jogou. Aí agora, gripado, ele não viajou. Né? Eu não sei qual o grau da gripe, né? Tem gripe que dá para você vir trabalhar, tem gripe que não dá, até porque o cara é atleta, né? Sim. Não é igual nós que vai para o estúdio e fala, tá falando em casa e tal. Mas aí o Júnior Santos até agora tem sido um grande problema, né? Porque tem se mostrado um péssimo negócio. Agora, quando foi contratado, eu também elogiei. O Arana teve uma sequência, mas agora tá de boa, o Alan Franco também. O Lianco machucou, mas está de boa. O Cadu ainda em recuperação. O menino está disponível também. Vou considerar os garotos, o Cadu e o Caio Maia, não. O Coelho, uma perda importante, porque é jogador titular, né? Não vai estar no jogo contra o Bucaramanga, mas você tem outros que podem fazer a função. E o Patrick, nós já falamos aqui, é um grande problema. Porque a contusão de um jogador, quanto tempo ele deve ficar de fora? Não passa. Não tem nem ideia. Esse tipo de lesão. Sabe aquele negócio sabe aquele cheiro da grama? Sei. O Elton pode falar, ele que é o tipo de lesão. Ironizando. Porque é o tipo de lesão. Pegando o conhecimento dele para poder distribuir de médico, né? Para distribuir para todos. Aí eu te devolvo a pergunta. É uma lesão comum? Não, é incomum. O Alan do Atlético volante. Isso que eu ia falar, foi a mesma lesão. É uma lesão comum. É uma lesão similar ao do Alan. E o Alan teve um processo muito chato.
Pra voltar. A gente lembra no Atlético, ele ficou muito tempo fora, né? Mas só que o Duala é um pouco diferente, que no mesmo período que ele estava fora pela lesão, ele já estava fazendo os contatos com o Flamengo. Então ele já não queria integrar. Agora, acho difícil imaginar algo abaixo de um mês. Quando o HG fala do Júnior Santos ainda não é um bom negócio, é só a gente ver o seguinte, o Júnior Santos tem 17 jogos pelo Atlético e no período que ele está aqui ele ficou fora 12. É muita coisa. Quer dizer, por conta de 2 lesões, por conta de um cartão da expulsão, né? Às vezes do jogo do Cruzeiro, que aí ele não foi, no jogo do Mineiro ele não jogou. Então na hora que você pega esse peso, aí ele fez 2 gols, né? Quer dizer, gols agora. E aí, desses 17 jogos que ele jogou, 3 ele fez como titular. Sim. Só um jogo até hoje ele fez os 90 minutos. Ô Galante, então, eu até acho que, eu não sei se você vai concordar comigo, eu até acho que ele tem entrado bem. Ele tem até ajudado o Atlético nas vezes que ele tem entrado, inclusive contra o Bahia, eu achei que ele entrou bem. Também achei. Mas o que tem me chamado a atenção é que isso é muito pouco. Porque o Atlético contratou o Júnior Santos pelos valores investidos, por toda a artilheiro da Libertadores. Artilheiro da Libertadores. O Atlético contratou acho que esse é o Júnior rótulo Santos errado da contratação do Júnior Santos. Exato. Mas é o status porque que chega ele veio aqui. pra Mas ser eu tô com o valor. Diferencial do Atlético. Eu acho que assim, beleza, o Júnior Santos não conseguiu ainda dar o retorno, responsabilidade Sabe dele. o falso positivo? Então, é o falso positivo artilheiro da Libertadores. Não adianta, assim, tentar colocar... O Júnior Santos, ele fez gol na final, fez uma grande campanha. Ele, por uma necessidade do Botafogo, principalmente quando sai o Tiquinho, até chegar a ter o Igor Jesus, ele funciona ali na frente, mas para mim, o lugar onde o Júnior Santos ainda... Eu tô longe de qualquer... Tem 0% de achar assim, o Júnior Santos não vai acontecer. É o lado direito do campo, onde o Júnior Santos realmente se destacou, porque ele tem força para arrastar lateral, meio campo que estiver marcando o lado direito de ataque. Então eu ainda tenho expectativa, sim, de ver esse jogador. Só com relação aos lesionados aqui, dos 9, 4, quando a gente pega o Coelho, o Júnior Santos, o Patrick e o Menino. Jogadores que chegaram ao Atlético e que tiveram a sua pré-temporada quebrada. É muito difícil responder essa pergunta, por que existem tantas lesões no Atlético? Eu não questiono, tá? Preparação física, não questiono o departamento médico, mas questiono lá atrás como se deu a pré-temporada do próprio Atlético, antes desses jogadores chegarem aqui. O Júnior Santos, ele se representa ao Botafogo. Ele inicia o treino dele de pré-temporada ainda lá no Rio de Janeiro. Essa parte de como se deu a pré-temporada, eu questiono sim. Mas vamos com as informações do Atlético, lá direto da Colômbia. Rubens Júnior. Estamos aqui de Bucaramanga, estádio Américo Montanini. E você já diria, Thiago, está um sol violento, meu amigo, um calor absurdo na manhã desta quarta-feira aqui em Bucaramanga, uma cidade que tem cerca de 600 mil habitantes, fica a 420 quilômetros de Bogotá, onde a delegação do Atlético chegou na noite de ontem e com muitas mudanças, né, Thiago? A Itatiaia já vinha informando em toda a sua programação, o Atlético que não tem contando o técnico Cuca com o Rubens, o meu xará, que está sendo negociado ainda. As negociações são mantidas em sigilo, mas indo para o futebol da Rússia, muito possivelmente para o Dínamo de Moscou. Vamos aguardar, porque o Atlético vem trabalhando isso e também não divulgando valores, mas cerca, Thiago, de 9 milhões de euros para a contratação do meu xará Rubens. O Atlético também com muitas mudanças na delegação. Não veio o Coelho, lesão na coxa. Infelizmente, ele que havia se recuperado, né? Ficou, inclusive, voltou na partida passada. Não é a mesma coxa. Ele tinha se lesionado em maio a coxa direita. Agora é a coxa esquerda. Vamos aguardar também os exames para saber se preocupa, né? Para a sequência do Atlético neste mês de julho, onde em Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, também Júnior Santos, Thiago. Forte gripe, afastou o atacante aqui de Bucaramanga. Amanhã, expectativa aqui para o estádio, que tem a capacidade para 25 mil torcedores, deve ter pelo menos, Thiago, 20 mil, pelo menos, já garantidos. Então, teremos um ótimo público e a turma aqui de Bucaramanga, na Colômbia, tá bem animada com o time. Sul-Americana pode ser uma ótima saída de título internacional. Aliás, tem um outro quesito, né, Lê? Esse Mundial de Clubes mudou o patamar das competições, agora com o ranking,
o Atlético ir bem na Sul-Americana faz pontos no ranking da Conmebol, pensando nesse Mundial de Clubes. Além disso, trazendo agora para o factual sua expectativa com essa escalação do Galo para amanhã, Lê. A competição menos difícil para o Atlético é a Sul-Americana, né? Não tenha dúvida disso. Agora, eu tô com a Nath nessa daí. O problema não é nem a escalação para o jogo. O problema é que você perde opções, né? E também você fica muito limitado pensando na sequência. E é uma sequência realmente difícil aí pro Atlético, de jogos importantes do Campeonato Brasileiro, jogo decisivo da Sul-Americana, confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil, e você vai ficando limitado. E a expectativa é que depois da parada que o Cuca tivesse todas as opções à sua disposição, né? A partir da volta do Arana, a partir da volta do Coelho, o Patrick, que ganhou moral, ganhou confiança e se tornou um cara importante dentro desse elenco, o Júnior Santos, que entrou muito bem contra o Bahia, o próprio Rubens, e essas alternativas, elas não vão acontecer nesse primeiro momento, né? Então fica um pouco limitado. Agora, se o Atlético tiver um Gabriel Menino jogando, que a gente já viu ele jogar, inclusive com a camisa do Atlético, o Gabriel Menino não jogou bem contra o Bahia. Tiver o Scarpa jogando, que a gente já viu ele jogar com a camisa do Atlético, não jogou bem contra o Bahia. Tiver o Rony voltando bem, o Dudu recuperando a sua melhor forma, o Hulk fazendo ali as suas magias, o Arana retomando o seu melhor nível, é um time titular do Atlético bem técnico, né? Você perde intensidade com a saída do Rubens e também com a saída ou com a ausência do Coelho, mas tecnicamente é um time rico. Agora, é claro que vai depender muito da atuação individual desses caras voltarem a jogar bem para que o Atlético tenha um bom desempenho coletivo. É isso aí, massa atleticano. O Galo vai jogar aí contra o Atlético Bucaramanga, né? Nesta partida aí da Sul-Americana, partida de playoffs. O Galo vai com sérios desfalques para essa partida. Espera aí que os jogadores que entrarão a comando do Cuca façam o dever aí fora de casa, né? E traga aí resultados positivos. Uma vitória será muito importante para o Galo dar um ótimo passo para se classificar, né? Vai ter a partida de volta na Arena MRV. Então o Galo ficaria aí ótimos passos a conseguir a vaga para a próxima fase, caso vencer essa partida fora de casa. Caso não conseguir vencer, um empate também não é de ruim resultado. O Galo só não pode, com os desfalques, sentir muito aí a partida e acabar perdendo para não se complicar.